Há várias formas negativas do verbo fugir se apresentar em nossa vida. Fugir de Deus, do seu chamado, do seu propósito, fugir das responsabilidades, fugir dos desafios, fugir das lutas. Tudo isso é negativo em nossas vidas. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para você o quanto que a fuga pode ser algo positivo para cada um de nós. Não devemos fugir de Deus, do seu chamado, do seu propósito, mas devemos fugir para proteger esse Deus que é em nós, proteger esse chamado que é em nós, proteger esse propósito que é em nós. Em muitos casos, momentos, situações, o que nós deveremos fazer será enfrentar, lutar, reagir, mas em muitos outros momentos, situações, casos, o que nós precisaremos fazer é fugir. E eu vou mostrar pela palavra de Deus o quanto que isso é verdade. Em Mateus capítulo 2, versículo de número 13, a palavra diz que um anjo apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. José e Maria fugiram para o Egito com Jesus para proteger Jesus daquele que queria o matar. Muitas e muitas vezes nós também precisaremos fugir dos Herodes dessa vida, dos inimigos que a todo instante está querendo matar a presença de Deus que há em nós. A palavra diz em Eclesiástico capítulo 21, versículo de número 2, foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximas, ela te morderá. É totalmente insensato nós nos aproximarmos de uma serpente venenosa, assim como nós não devemos nos aproximar de uma serpente. Também não devemos nos aproximar do pecado e das ocasiões que proporcionam a cada um de nós pecar, porque nós poderemos cair nesse pecado e as consequências serão danosas. Lembra de Eva lá no Jardim do Éden? Quando ela se aproximou da serpente e ouviu o que ela disse, a partir daquele momento o pecado entrou na história da humanidade. Nós precisamos fugir do pecado, das ocasiões e das tentações. A palavra diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, foge das paixões da mocidade. E eu lembro de Gênesis capítulo 39, versículo de número 12, onde a palavra afirma que José fugiu quando a mulher de Potifar insistia para que ele deitasse com ela. O que nós precisamos é desse posicionamento firme e corajoso de fugir, dizer não a tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus. A Bíblia Sagrada fala muito sobre fuga e sobre personagens que fugiram diante de muitas situações, ameaças e perigo. A palavra de Deus diz, por exemplo, que Jacó fugiu em Gênesis capítulo 31. Moisés fugiu do faraó em Êxodo capítulo 2, versículo 15. Davi fugiu de Saul, 1 Samuel 19. Davi fugiu de Absalão em 2 Samuel capítulo de número 15. E Elias fugiu da ameaça da rainha Jezabel em 1 Reis capítulo de número 19. Se nós olharmos para essas passagens do Antigo Testamento através de uma ótica cristã, nós iremos perceber que também nós, no tempo atual em que vivemos, temos inimigos e temos um inimigo do qual e dos quais nós precisamos continuamente fugir para que não caiamos nas suas ciladas, nas suas armadilhas. Por isso que a palavra de Deus sempre nos traz a advertência de nos mantermos longe do perigo, porque, como diz a palavra, quem ama o perigo, nele perecerá. Tem uma frase atribuída a São Felipe Neri que diz assim: na luta contra o pecado só vencem os covardes, ou seja, aqueles que fogem. Em muitas vezes precisaremos fugir de lugares, ocasiões, pessoas e situações que serão riscos para a nossa vida espiritual. E ao fugir, nós estaremos mais perto de Deus
nós seremos valentes guerreiros. E sendo esses valentes guerreiros, seremos nós aqueles a causar terror ao inimigo, terror ao inferno. Porque, como diz um santo da igreja, uma alma unida a Deus, o demônio teme essa alma como ao próprio Deus. A palavra de Deus diz em Juízes, capítulo de número 7, que os inimigos fugiram de Gideão e de seus homens. A palavra de Deus diz também em Êxodo, capítulo de número 14, versículo 25, embaraçou-lhes as rodas dos carros de tal sorte que só dificilmente conseguiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos diante de Israel. Por quê? Porque o Senhor combate por eles contra o Egito. Os inimigos tiveram que fugir de Israel, porque o Senhor estava com Israel. Uma outra palavra muito forte está em Josué capítulo 23, versículo de número 10. Um só dentre vós punha em fuga 1000 inimigos. Por quê? Porque o Senhor vosso Deus combatia por vós, como Ele vos tinha prometido. Por isso que nós precisamos ter essa atitude de coragem, porque fugir é uma atitude de covardia, mas uma covardia que nos leva a ser valentes guerreiros, porque essa covardia diz que cada um de nós está se preocupando em se manter perto do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá para longe de vós. Que cada um de nós, quando for preciso, enfrentemos, lutemos, mas que também saibamos fugir para proteger o Deus que é em nós, o chamado que é em nós, o propósito que é em nós. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.